O tempo terrestre é linear e constante. Porém, o tempo é relativo e por isso passa de maneira diferente de acordo com o lugar em que se encontra. Sendo um grande destaque e exemplo dessa afirmação, o universo afora. E hoje, no mundo desconhecido, vamos mostrar como realmente funciona o tempo no espaço. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. No dicionário oficial brasileiro, a palavra tempo é definida principalmente como uma série ininterrupta e eterna de instantes, mesmo que para nós o tempo seja conclusivamente finito. Mas tal palavra também pode ser fácil e comumente atribuída a outras diversas coisas, uma vez que se encaixa tanto na ciência, na religião e, claro, também na filosofia. Todos os seres humanos já pensaram no tempo como uma medida arbitrária da duração de tudo, pois constantemente dizemos que algo ou alguma coisa levou muito tempo para que sua ação irrelevante nesta situação fosse finalmente concluída. E também não é difícil ouvir por aí alguém determinar esta palavra como um objeto qualquer, pois frequentemente dizemos que perdemos tempo ou que precisamos achar tempo para fazer ou praticar algo. Mas o que realmente é o tempo? Para uma melhor compreensão, é preciso entender parcialmente a teoria da relatividade de Albert Einstein. Esse grande físico teorizou e relativizou o tempo no ano de 1905, aos 50 anos de idade. A teoria tem dois postulados, sendo o primeiro que diz simplesmente que as leis da física são literalmente as mesmas em qualquer referencial inercial. Referencial inercial é apenas aquilo que está sendo considerado em repouso. Disse considerado porque também é possível levar em conta o movimento relativo a qualquer outra coisa no universo, como a Terra que orbita sem cessar o nosso Sol, ou do próprio Sol girando em torno de si mesmo por 25 dias antes de completar uma volta inteira em torno de seu eixo. Pense um segundo em seu próprio corpo em estado de repouso. A Terra está girando a uma velocidade constante de 1.700 km por hora. Porém, não se percebe. Se você estivesse em um carro que segue em linha reta sem alteração em sua velocidade, você ainda continuaria parado, mesmo se deslocando do ponto A ao ponto B. Sendo assim, essa lei se aplica a qualquer outro lugar do universo, seja aqui ou até mesmo na Lua. O segundo postulado afirma que a luz viaja a uma velocidade constante no vácuo, independente da velocidade de sua fonte de luz. No século XIX, percebeu-se que a luz viaja em forma de onda, assim como o som, porém viaja por meio de algum tipo de matéria. Então as pessoas da época começaram a pensar que a luz se comportava da mesma forma, e chamaram seu meio de transporte de éter. Mas isso não passa de um meio hipotético. E como provar isso? Isso foi possível depois da invenção do interferômetro. Esse dispositivo mede as possíveis diferenças na velocidade da luz que ocorreria caso realmente existisse algo com o éter. Porém, tudo que este aparato provou é que realmente a luz age como uma onda, porém sem a necessidade de um meio necessário de transporte. Sendo assim, algo inteiramente livre em suas direções, sendo algo que viaja através de qualquer espaço vazio. E dessa forma se comportam as ondas eletromagnéticas. Parece simples, não? Se for assim, o que há de tão impressionante nesta teoria? Um dos fenômenos mais incompreendidos da ciência em relação a essa tese de Einstein é a dilatação do tempo. Agora imagine que alguém simplesmente deixe o sistema de referência da Terra e entre em outro sistema que se move incomparavelmente mais rápido que o nosso. Se ela voltasse cerca de um ano, perceberia que se passaram mais de 30 anos na Terra e estaria apenas um ano mais velha fisicamente. Tudo porque o tempo é relativo e passa mais devagar para quem está a uma velocidade superior à outra. Como ir a bordo de um automóvel do ponto A ao ponto B é mais rápido que percorrer a mesma distância a pé. Mas por que exatamente as pessoas são capazes de experimentar o tempo de uma forma diferente? Tudo pode ser explicado através da equação de velocidade igual a distância dividida pelo tempo em questão.
Tirando uma rápida e eficiente conclusão, a teoria da relatividade foi capaz de provar que o tempo e o espaço não são distintos, ou seja, um está diretamente relacionado ao outro, tendo a luz um papel fundamental para provar que o tempo não é eternamente estático. Para entender como o tempo realmente funciona no espaço, é preciso entender verdadeiramente como ele funciona no nosso próprio planeta, a Terra. Para medir o tempo, o ser humano criou o que chamamos hoje de relógio. Essa invenção data do século XIV e para medir as horas o povo babilônico separou em 24 partes o relógio, sendo 6 antes do meio-dia e 6 depois. Tudo a partir da sombra que o sol projetava no chão quando estava em seu ápice total. E assim se fez a medição de horas, minutos e até mesmo dos segundos. Porém, tudo não passa de uma convenção codificada para que o homem em geral fosse capaz de compreender de alguma forma a lei da relatividade, pois um dia poderia ter muito mais de 40 horas, ou apenas 10. Tudo está somente no olho de quem vê. A Terra leva cerca de 365 dias, 5 horas e 48 minutos da nossa contagem para dar uma volta real em torno do Sol. O relógio mais preciso do mundo, feito com um átomo de um metal raro que foi batizado de césio, está localizado no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia no Colorado, Estados Unidos. E é lá onde se encontra a medida de tempo oficial do universo. É comum as pessoas associarem o tempo ao dia e à noite, mas pare um pouco para raciocinar. Não há dia ou noite no vácuo do universo. Se houvesse sol por um ano completo na Terra, você ainda assim seria um ano mais velho no fim das contas, mesmo o dia estando congelado, certo? Esta medida de tempo pode ser de certa forma eficiente para o globo terrestre, mas e no espaço? Como bem se sabe, planetas distintos da Terra possuem um tempo completamente diferente do nosso. E isso ocorre porque, como já foi explicado, o tempo na física é visto propriamente como uma medida de transformação. Ou seja, se é tudo estático e paralisado, o tempo simplesmente não passa, a não ser que a matéria se transforme. O ser humano pode ser usado como uma forte referência de matéria, pois somos feitos de átomos e todo o processo que faz com que nossos átomos em questão se transformem, então, é uma medida de tempo. Assim como o relógio à base de césio, em que seus elétrons basicamente pulam de uma órbita para outra com uma frequência extremamente regular. Em outros astros, a gravidade é completamente diferente, podendo ser mais forte ou mais fraca. Esse processo de posicionamento dos elétrons em relação aos átomos muda drasticamente. E como são considerados um relógio, podem passar mais rápido ou mais devagar, alterando significativamente o tempo ao qual conhecemos. Imagine um átomo de sódio que está disposto na superfície solar, cuja gravidade é de 274 metros por segundo ao quadrado. Teria uma frequência de vibração diferente à de um mesmo átomo aqui na Terra, que tem uma gravidade média de apenas 9,807 metros por segundo ao quadrado. Por isso, no espaço, o tempo não é processado como o nosso, pois depende de uma medida de transformação da matéria em questão, que é afetada pela gravidade. Por isso é possível dizer que o tempo literalmente faz curvas, e isso permite que um ano no espaço seja 30 na Terra. Se você ainda tiver dúvidas e quiser entender melhor como funciona o tempo, recomendamos que você assista o filme Interestelar, dirigido por Christopher Nolan, onde os personagens astronautas da trama acabam entrando em um buraco de minhoca espacial e vivem muitas medidas de transformação diferentes. Será possível entender mais detalhadamente como o tempo realmente funciona no espaço, pois apesar da relatividade temporal, é possível sim compreender de uma forma geral o mecanismo que rege toda a matéria ao qual se dá um nome de tecido espaço-tempo. E você, o que achou da ideia temporal do universo afora? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima!